Abra sua Bíblia lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A cada um de nós foi dada a graça conforme a medida com que Cristo distribuiu os dons. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ora, o que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Amém? Igreja em construção. Uma igreja em construção. É isso que eu e você somos. Os que são de Jesus Cristo, os que já professaram ou professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sabem que são corpo de Cristo e que estão em construção. A igreja de Cristo vem sendo edificada e vem sendo preparada como igreja para o dia do encontro com o Senhor. A igreja é a noiva e Cristo é o noivo. O Espírito de Deus, ele começou essa grande obra na vida de todos os filhos de Deus, a igreja. E o prazo para terminar essa obra, esse trabalho coletivo e individual, é até o dia de Cristo. Então existe um prazo. E o apóstolo Paulo sabia disso, tinha essa revelação do Espírito, tanto que em Filipenses 1,6, ele diz o seguinte: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra na vida de vocês, ele vai completar essa obra até o dia de Cristo, até o dia do Senhor Jesus. Deus tem dado todo o recurso à igreja para que ela cresça, não somente em número, mas principalmente na graça e no conhecimento, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Não é? Diante dos homens é no mundo um crescimento individual e ao mesmo tempo um crescimento coletivo, um crescimento vertical e ao mesmo tempo um crescimento horizontal. Você entende isso, amém? O apóstolo Paulo também fala à igreja, não é? E ele fala sobre a igreja crescer,
E esse crescimento é para que ela não seja levada por ventos de doutrinas, por ensinamentos de demônios, e que ela não seja induzida por aproveitadores ocasionais, né, colocando em risco todo o projeto de Deus para o cristão. Isso é algo tão sério que já na época de Paulo, Paulo tinha essa preocupação, não é? Sobre essa questão dos aproveitadores ocasionais que se infiltram, não é, que são lobos, na verdade, vestidos em pele de cordeiro. O Senhor Jesus também disse isso, que muitas vezes usam, né, de sofismas, de meras verdades que são 100% mentiras, mas por falta de conhecimento e pela ignorância do povo de Deus, não é, muitas vezes, e muitos deles são enredados e caem nisso porque encontram ou querem encontrar na caminhada cristã as facilidades ou viver sem a culpa que o pecado incute. Então, entre pecar e não carregar culpa, ou não pecar, eles preferem ouvir aqueles que até dizem, não é, que há algumas coisas relativamente, eles relativizam, é pecado, mas você pode conviver sem isso, porque Deus no final vai te perdoar. E como nós podemos escapar dessas artimanhas do diabo, das suas mentiras, e como eu falei, dos seus sofismas, lançados como torpedo contra a igreja do Senhor Jesus Cristo? O apóstolo Paulo, ele lembra sobre a importância de olhar para dentro da igreja e ver que Deus tem colocado pessoas, e Deus tem dado dons para essas pessoas, para nos fazer crescer e alcançar maturidade espiritual. É interessante porque essas pessoas, elas estão por aí, elas estão infiltradas na igreja. O apóstolo Paulo, ele teve na sua batalha, na sua corrida, que lutar muito, mas ele não tinha que travar uma luta contra as pessoas do mundo. Ele tinha que travar uma luta, ele travava uma luta contra os falsos irmãos e contra os patrícios, ou seja, os judeus. Eram eles que os perseguiam. Na verdade, o que a gente vive hoje é exatamente isso, né? Eu falei hoje pela manhã que a gente vive uma perseguição psicológica. Talvez não seja uma perseguição, a palavra perseguição não caia bem aí, mas uma pressão psicológica, uma indução psicológica, uma maneira de nos persuadir, ou uma pseudo-verdades, ou algumas pseudo-verdades que são colocadas, que na verdade pseudo-verdade é 100% uma mentira, e que a gente às vezes abraça por causa da situação que a gente vive, o momento que nós estamos vivendo, e a gente não quer perder a nossa fé em Deus, e continuamos acreditando em Deus, mas algumas verdades, elas são colocadas dentro de nós, não é? Ou são lançadas no ar, no meio do povo de Deus. Hoje, quando você entra, por exemplo, na internet, você vê lá alguém falando para você assim: você conhece hebraico? Você conhece grego? Você conhece o aramaico? Por exemplo, a Bíblia não fala que você tem que dizimar. A Bíblia não ensina sobre dízimo, porque lá no grego e no hebraico informa isso. Lá diz assim, assim assado. É um contexto, não é? É um texto fora do contexto que encontra um pretexto para induzir. E aí você que está endividado, que já não gosta muito de dizimar, e diz: é verdade, o meu pastor está mentindo para mim mesmo, eu não vou mais dizimar. Aí você continua na igreja, mas a sua fidelidade foi para o espaço. Aí alguém chega para você e fala assim: não, você pode namorar sim, inclusive ter relação antes do casamento, porque afinal de contas você precisa conhecer a pessoa com quem você está convivendo, com quem você vai casar, precisa ver se há uma ligação, e Deus, Ele é tão amoroso que Ele entende isso. E você fala: pô, eu estou namorando com a minha menina, estou em santidade com ela, estou subindo nas paredes. Pô, esse pastor aí é de Deus, hein, cara? Esse cara é de Deus, meu. Vou abraçar essa ideia aí, ó. Vou continuar na minha igreja, meu pastor já está velhinho mesmo, né? Não está sabendo, Karina, não dá risada não. Não está sabendo mesmo, então... E aí você vai, são palavras que vão lançando, jogando no ar. E pela falta de conhecimento que a igreja tem,
ela não discerne. Porque o conhecimento sem discernimento não vale nada. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, e errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer a Escritura, mas também precisamos conhecer o poder de Deus. Porque é esse poder, é esse discernimento, é essa capacitação do Espírito que vai me fazer compreender a palavra e aplicar a palavra em mim. Eu não tenho que adaptar a palavra à minha realidade, eu tenho que me adaptar à palavra. Ela tem esse poder de me transformar. Eu sempre falo isso e continuo batendo nessa mesma tecla. Eu não acredito no evangelho que não transforma. Se você é um cristão e não passa por transformação, você não é cristão, você não nasceu de novo. Se você não tem coragem de enfrentar a confrontação da palavra quando ela trata você, quando ela vai na sua jugular, e você tenta procurar um textinho aqui, um textinho ali para sair fora daquilo, você precisa rever se de fato você nasceu de novo. Se de fato essa obra que Deus começou em você, você está querendo de fato que Deus termine essa obra na sua vida. Porque o trabalho do Espírito é nos mudar e nos preparar como noiva, igreja de Cristo, para encontrar com o noivo. E esse processo de crescimento, quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele escreve a uma igreja que precisa entender o fator crescimento. Porque todos nós queremos aquilo que a Bíblia nos coloca, ou fala, e nos coloca numa posição de exaltação, nos coloca numa posição de vencedores, nos coloca numa posição elevada, mas quando ela trata, ou quando ela vai no âmago do nosso problema, a gente não gosta desse tratamento. E Paulo é alguém que ele pega muito pesado com algumas coisas, não é? Por isso que muitos não gostam de falar de Paulo, não gostam de ministrar sobre Paulo, ou alguns gostam de ministrar algumas palavras, alguns textos sobre Paulo. E quando Paulo escreve na carta, ou a carta aos Efésios, por exemplo, ele está preso. Paulo está preso, ele começa no capítulo 4, no versículo 1, já falando sobre essa questão da prisão dele. E essa prisão não é uma figura de linguagem, ele de fato está preso. E tem 4 cartas que Paulo escreve na prisão: Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Essas 4 cartas, chamadas de cartas pastorais, elas são cartas em que ele escreveu estando literalmente preso, atrás da grade, na masmorra. Ele estava preso. E ele escreve essas cartas à igreja. Essa igreja, a carta que ele escreve à igreja de Éfeso, é a igreja de Atos 19, que Paulo fica de 2 a 3 anos e funda essa igreja. A igreja da deusa Diana, a igreja que era a princesa, a deusa Diana que era a princesa da Ásia, que era adorado, que teve aquele tumulto de quase 2 horas que Demétrio fez aquela insurreição, aquele negócio horrível lá, todo mundo gritando, Diana, deusa dos Efésios e tudo mais. É essa cidade, uma cidade que quando o Espírito escreve a igreja, diz: eu tenho contra você que deixaste o primeiro amor. Você é uma igreja tão capacitada, uma igreja rica, uma igreja que tem a capacidade de discernir quem é apóstolo, quem não é, você desmascar os falsos apóstolos, mas eu tenho algo contra você: você deixou o primeiro amor. E é interessante porque o nosso primeiro amor é Deus. O nosso primeiro amor é Jesus Cristo. Quando o Espírito de Deus diz: eu tenho contra você que você deixou o primeiro amor, ele está dizendo: você já não está mais dando o devido valor àquele que você deveria amar acima de tudo e de todos. Uma igreja em crescimento é uma igreja que ela não tira o foco do Senhor Jesus, e ela procura entender o que Jesus quer fazer na nossa vida, de que maneira Ele quer trabalhar no nosso coração. O que Paulo está nos ensinando nesse texto? Na verdade, uma igreja em construção, ela anda na vocação do seu chamado, tanto individual quanto coletivo. Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2 diz o seguinte: como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Esse chamado que ele está falando não tem nada a ver com o ministério.
Não tem nada a ver com apostolado, pastorado, não é o chamado ministerial. Ele está falando, você tem que andar de modo digno com o chamado que Deus deu para você. Qual é o chamado? Chamado de ser filho da luz, de ser sal, de ser luz, de ser testemunha dele. Vós sois as minhas testemunhas. É isso que nós somos, de andar na semelhança dele, no caráter dele, no amor dele, não é? Procurar viver na santidade que ele tem para nós. E quando ele fala andar em humildade, não é o conceito de humildade que nós temos. O conceito de humildade que existia na época é andar em estado de humilhação, de muitas vezes você se sujeitar a uma situação de humilhação para que o nome dele seja glorificado. Andar em humildade, amados, não é simplesmente achar que você é uma pessoa humilde, porque o humilde que se julga humilde já é orgulhoso. Não é nesse sentido que ele está falando, não é? Ande segundo a sua vocação. Aí eu falo, qual é a minha vocação? Eu não sou pastor, eu não sou apóstolo, eu não sou pregador, eu não sou evangelista, eu não sou professor de escola dominical, eu não ensino em nenhuma rede, eu não estou envolvido em ministério. Vou andar de modo digno de qual vocação? Não é dessa vocação, não é desse tipo de vocação. A vocação daquilo que Deus nos chamou. Ele me criou um novo homem, criou você um novo homem, você uma nova mulher, fez de nós uma nova criatura e nos chamou para sermos luz e sal da terra, para glorificarmos o nome dele. Nós somos as testemunhas dele, nós podemos falar do amor dele, nós podemos deixar com que Cristo viva através de nós, a santidade, a humildade, o caráter, o amor dele, amado, tudo aquilo que ele tem. Por isso ele diz, a semelhança de Cristo. É esse chamado, é essa vocação. Não é a vocação de ministério. Eu não tenho cargo nenhum na igreja, então para mim não é essa palavra. É para você, é para mim, é para nós. Como que a igreja está se comportando? De que maneira que a igreja está andando? De que maneira que as pessoas fazem a leitura de você como um cristão? É disso que ele está falando. Andar de modo digno da vocação coletiva, porque como igreja, eu tenho tudo a ver com a sua vida, e você tem tudo a ver com a minha vida. Imagine eu casado com a Gisele, e a Gisele chegar para mim e falar assim, nós somos casados, nós temos um documento, nós moramos na mesma casa, dormimos na mesma cama, temos 2 filhos, mas eu quero dizer uma coisa clara para você, Gerson, você não tem nada a ver com a minha vida, e eu não tenho nada a ver com a sua. E aí, se o teu marido falasse assim para você, e se a tua mulher falasse assim para você, o que você fazia com ela? Não fale. E o que você faria com ele? Também não me fale. Mas quando se trata da igreja, tem irmão que fala o seguinte, olha, eu estou na igreja, eu congrego na igreja, eu ajudo a igreja, eu até dou meu dízimo na igreja, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Como assim? Como assim não tem nada a ver com você? O que você faz pesa em mim. Como você vive pesa na minha vida. Se falam mal de você, falam mal de mim. Se você é um mau caráter como cristão, eu também sou, porque nós somos corpo de Cristo. Mas se falam bem de você, falam bem de mim. Se Deus é glorificado na sua vida, está sendo glorificado na minha também. Como eu não tenho nada a ver com isso? Como que você faz parte de um corpo chamado igreja e diz que ninguém tem nada a ver com a sua vida? Eu tenho tudo a ver com você. Pastor, mas eu não gosto. Nem eu, mas a gente tem tudo a ver. Quem está me entendendo? A gente tem que andar de modo digno. Pastor, o senhor está querendo dizer que o dia que eu decidi ser um cristão, eu tenho que dar satisfação da minha vida para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Não, só para Jesus. E Ele reflete para todo mundo. Pode ficar tranquilo que se você der satisfação da sua vida para Ele, o resto a gente sabe. Por quê, pastor? Porque se você for luz, a sua luz vai brilhar. Sim ou não? Se você for sal, todo mundo vai saber. Então, nós precisamos entender, quando ele diz, fala, ande, viva de modo digno do seu chamado, ele está dizendo exatamente isso. Peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Nós temos um chamado e nós recebemos.
Não é um chamado de vão, façam discípulos, isso aí tem a ver com o ministério que Deus nos deu. Mas quando ele disse para os seus discípulos: vocês são luz, vocês são sal da terra. Se falam bem do evangelho, a culpa é de vocês. Se falam mal, a culpa também é de vocês. Andar de modo digno, e ele fala com mansidão, com paciência, suportando um ao outro em amor. Uma igreja que cresce, ela aprende a suportar o irmão. Pastor, eu vou falar uma coisa para você. Tem uns irmãos que eu não suporto, mas eles também não suportam você. Eu falei hoje de manhã que tem gente que fala assim: pastor, eu não vou naquela IC, porque aquela IC, eu não gosto de ninguém daquela IC, aquela IC é horrível, pastor. Você acredita que quando você não está lá, a unção desce? Você acredita que quando você não está na IC, todo mundo fica bem? Pastor, o que o senhor está querendo dizer? É isso que você entendeu. Então quem tem que mudar não são as pessoas, sou eu. Porque se eu melhoro, pessoas melhoram. Você sempre está influenciando alguém, seja para o bem ou seja para o mal. Você é um agente de influência. Pastor, o senhor acha que eu influencio alguém? Eu não acho, eu tenho certeza. E eu espero que seja para o bem. Se você é luz, se você é sal, você inspira alguém. Alguém precisa querer imitar você. Paulo diz assim: vocês podem imitar a mim. Paulo chama a responsabilidade a ele, para ele. Sejam, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Você já pensou você chegar para sua esposa e falar assim: você pode me imitar, mulher, porque eu imito Cristo Jesus. A mulher fala assim: marido, você pode me imitar porque eu imito Cristo Jesus. Você chegar para o seu filho e falar assim: filho, pode imitar papai porque papai imita Cristo Jesus. E o filho fazia: sei não, hein? Mas Paulo chama a responsabilidade para ele. Agora olha só a vida de humildade de Paulo. É essa humildade que a gente não consegue entender. Sabe por quê? Porque ensinaram para nós o seguinte: Deus me chamou para ser cabeça e não cauda. Mas ser cauda faz parte do corpo também, não faz? Agora, por que ele fala muitas vezes em relação a ser cauda? Porque não está dando honra ao corpo. A gente precisa entender, amados, que uma igreja em construção, ela precisa evoluir, ela precisa crescer, ela precisa alcançar níveis mais elevados no conhecimento de Deus. É isso que vai me livrar da influência que o mundo tenta ter sobre a minha vida. Eu não posso ser levado por qualquer coisa que acontece. Sabe por que muitos jovens gostam de marca, roupa de marca? Porque a roupa de marca traz aceitação. Agora, se eu preciso de uma roupa de marca para ser aceito pelos meus amigos, então eu não sou aceito. Eles aceitam a marca que eu uso. Sim ou não? Pastor, o senhor está usando uma roupa de marca. Sim, a outra que eu usava também. Não era uma marca famosa, mas era uma marca. Pastor, o seu tênis. Mas o seu tênis é de marca? Sim, todos que eu uso são de marca. Uns de marca chinfrim, outros de marca chinesa, outros de marca... Mas é marca. Não, pastor, eu estou falando daquela top. Oh, olha, hoje ele está, né? Por que isso? Porque as pessoas nos aceitam pelo que nós mostramos e não pelo que nós somos. E isso é horrível. Porque Jesus nos aceitou pelo que nós éramos, para nos transformar na pessoa que Ele é. Esse é um processo de criação que vale a pena, amém? Amém ou não amém? E de crescimento. Falar nisso, está correndo uma camiseta aí chamada Amém não amém? Comprem. Vamos lá. Uma igreja em construção, todos se esforçam, todos se esforçam pela unidade do Espírito e pela paz. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E Paulo escreve, olha o versículo 3 e 4 de Efésios 4: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Presta atenção nesse texto: façam
todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Façam todo o esforço para conservar a unidade. Existe diferença entre unidade e qual é a outra palavra que eu usei de manhã? Me fugiu agora. Me ajuda aí, pessoal. Uniformidade. Existe diferença entre unidade e uniformidade. A unidade é promovida pelo Espírito de Deus. A uniformidade é pelos homens. Pastor, o que é uniformidade? Dá uma olhada na igreja, não tem uniformidade. Não, pastor, não. Aqui tem gente bonita que nem eu, tem gente feia que nem você. Aqui tem gente alta, aqui tem gente baixa. Aqui tem gente magro com um corpo esbelto que nem o meu. Tem gente gordo igual você. Aqui tem gente de olhos verdes que nem o meu, de olhos azuis igual o seu. Aqui tem gente de cabelo bonito que nem o meu. Tem gente sem cabelo igual o Xandão. Tem gente de todo tipo. Não tem uniformidade, mas aqui existe unidade. A uniformidade é do homem, a unidade é de Deus. E ele diz para mim, lutar, trabalhar com toda a força, pela uniformidade ou pela unidade? Pela unidade. Porque o que faz e o que torna um corpo bonito é a unidade, e não a uniformidade. Dá uma olhada em mim. Por favor, não se apaixone, só olhe. Tem um braço que é diferente de uma perna. Tem uma boca que é diferente de um nariz. Tem uma orelha que é diferente do cabelo. Tem uma boca que é diferente do pé, graças a Deus. Não tem uniformidade, mas existe unidade que forma um todo, um corpo. Porque todos estão unidos. Há um único sistema central. Então a gente precisa entender que ele fala assim, nós temos que trabalhar, nós temos que nos esforçar pela unidade do Espírito. Unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que significa isso? Significa que o Espírito de Deus que habita em mim, que habita em você, dá uma olhada na pessoa que está do teu lado e fala assim, o Espírito Santo habita em você. Fala para ela com voz de pregador meu. Fala, o Espírito de Deus habita em você. Agora fala assim, o Espírito de Deus habita em mim. Fala, se o Espírito de Deus habita em você e também habita em mim, então nós somos um só. Porque o Espírito de Deus não é fragmentado, é o mesmo Espírito. Então nós somos essa unidade. Ela tem que ser trabalhada por mim e por você, mesmo que haja divergência. Divergir faz parte do processo de crescimento. Dividir não, mas divergir sim. Eu não vou concordar com tudo que você fala, e nem você vai concordar com tudo que eu falo, mas no propósito, no foco, nós temos que estar focado e ligado nele. A igreja precisa crescer em Deus. Por isso que o Senhor, Ele é tão maravilhoso, que Ele não dá todos os dons para um só. Para um Ele dá um dom, para outro Ele dá outro dom. Imagine se Ele desse um dom só, o mesmo dom, e o baterista tocasse bateria, tocasse teclado, tocasse guitarra, tocasse baixo e cantasse. Não ia precisar dos outros. Mas mesmo que ele toque todos os instrumentos, ele não consegue fazer isso simultaneamente. Ele pode conhecer sobre tudo, mas se ele quiser formar um conjunto, ele vai precisar de pessoas que toquem. A gente precisa entender que igreja é isso. Você é diferente de mim, eu sou diferente de você, mas a gente precisa trabalhar pelo vínculo da paz. A gente precisa ter essa unidade todos os dias. E essa unidade, amados, é num único propósito. Você é engenheiro, você é médico, você é professor, você é pedreiro, você é carpinteiro, você é ajudante geral, você é auxiliadora doméstica. Não importa o que você faz, importa que a fé nos une num único propósito. Somos a noiva de Cristo e trabalhamos em busca e vivemos para um mesmo propósito, a glória de Deus.
É assim que o mundo não vai nos vencer. É dessa forma que o mundo vai ser derrotado. Por quê? Porque eu olho e vejo o nível de importância que você tem para mim. Eu não sou mais importante porque eu estou pregando, e nem o irmão que está cuidando da recepção é mais importante ou menos importante porque ele está na recepção. Mas nós precisamos dele. Como aquele irmão que está lá fora hoje, na escala, cuidando do seu carro para que você fique tranquilo aqui dentro. Isso é corpo. Isso está dentro do mesmo propósito. E a gente lutar para que haja paz entre todos, para que o ambiente de corpo e de igreja seja um ambiente saudável, um ambiente de cura, um ambiente de milagres, um ambiente onde as pessoas, ao entrarem pela porta, falam: eu quero viver isso, eu quero fazer parte dessa família. Quando nós chegamos na IC, é o mesmo ambiente. Quando a gente fala um com o outro pelo WhatsApp, é o mesmo ambiente. Ah, pastor, mas de vez em quando a gente se pega. Não, mas Pedro e Paulo também se pegaram. Barnabé e Paulo também se pegaram, discutiram, divergiram. A gente precisa entender que nós discutimos e nós às vezes divergimos por um assunto, por uma questão. Não pode se voltar isso para o lado pessoal. Às vezes eu e o Felipe, a gente discorda e a gente até se exaspera um pouco um com o outro, mas não é com ele. É com o projeto, é com o plano, é com o propósito, é com a causa, é diferente. Ah, se não for do meu jeito eu não vou, então não vá. Mas você precisa entender, querido, que a obra do Senhor, ela é infinitamente maior do que você, porque ela só existe por sua causa. Tudo que Deus fez e tudo que Deus faz, nada é para Ele, tudo é para nós. Tudo é para nós. Você acha que Ele enviou o Filho dele ao mundo por causa dele? Não, foi por sua causa. Você acha que Ele deu o Espírito para habitar em nós por causa dele? Não, por causa de você. Você acha que Ele te consola, te conforta, está com você todos os dias por causa dele? Não, por causa de você, porque Ele não quer que você se perca. É sempre por nossa causa. E não existe mérito em nós, é pura graça e pura bondade. Então por que eu não vou trabalhar para viver em paz com meu irmão? E por que eu não vou alcançar a maturidade de entender que eu divirjo de situações, mas eu não posso romper com pessoas? Por que, pastor? Porque a razão de nós existirmos para Deus são pessoas. Nessa terra são pessoas. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Por isso que ele diz: trabalhe por essa paz, lute por essa paz, lute pela unidade do Espírito. Se você vê que dois irmãos estão se desentendendo, seja um pacificador, e seja junto com ele. Tenha sempre uma palavra de pacificação. Uma igreja que cresce, ela também se esforça para abandonar velhos hábitos e costumes. Todos se esforçam para abandonar velhos hábitos e costumes. Efésios 4, de 25 a 29, lemos o seguinte: portanto, cada um de vocês, ele tem, ao mesmo tempo em que ele chama todos, ele separa. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns com os outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Transmita graça aos que ouvem.
ele fala o seguinte: quando vocês ficarem irados, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Tem gente que quando fica irado com o outro, fica um mês sem olhar no rosto do outro. Parece que entra numa Groenlândia espiritual, que o sol se põe a cada 6 meses. Tem marido que quando está bravo com a mulher, fica um mês sem olhar no rosto dela e ela no rosto dele. Não fala comigo não, que eu estou irado com você. E o diabo levando vantagem. E numa dessa ele diz: não dê lugar ao diabo. Ei, se o diabo tem um lugar na sua família e na sua casa, foi porque você deu lugar para ele. Por isso que a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Eu não posso dar lugar para aquilo que não é bem-vindo na minha casa. Ele manda a gente mudar. Ele fala de um estilo, sabe, o costume que o velho homem tinha, não cabe no novo homem. Há muitos anos atrás, tinha um jogador de futebol cujo nome dele, eu tenho o mesmo nome que o dele, o nome dele era o mesmo que o meu, não, eu tenho o mesmo nome que o dele, Gerson. E ele era um jogador de futebol, conhecido como canhotinha de ouro, como eu assim, que jogo muita bola. Eu não entendi a risada, mas tudo bem, está perdoado. E ele fazia propaganda de cigarro, e ele acendia o cigarro, colocava na boca e falava assim: porque eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Ele gostava e gosta de levar vantagem em tudo, certo? Eu acho, essa foi uma frase tão maldita, porque o brasileiro virou malandro. Você já percebeu que se o brasileiro puder levar vantagem, ele vai levar vantagem? Você já prestou atenção nisso? Olha, é uma coisa fora de ser, está impregnado na maldita cultura. E aí alguém fala assim: pastor, isso aí é uma cultura. Não, isso não é cultura, isso é uma praga, não é cultura. Você vai no mercado, às vezes você compra 1 quilo, põe na balança, está lá embalado, bonitinho, mas já não pesa mais 1 quilo. Lá na fábrica já tentou levar vantagem. Você vai comprar alguma coisa, o cara pesa, mas ele não pesa de fato aquilo que é a balança, roubo. Você vai abastecer o seu carro, e se você reclamar, o cara para e ainda faz um monte. Entra ar na mangueira, tudo para levar vantagem. Mas o mundo é assim. O duro é quando o cristão é assim. É quando o cristão nos seus negócios tenta levar vantagem. É quando o cristão nos seus negócios tenta fazer isso. Às vezes ele, dentro de uma malandragem dessa, ele economiza R$100. E aí ele fala: opa, hoje o dia todo eu consegui aqui levar R$100 de vantagem. Aí ele chega em casa, o carro quebrou. Chega em casa, deu um problema no fogão, alguém está doente, tem que comprar um remédio de última hora. Aí ele pensou que ele levou vantagem, mas ele entrou em desvantagem. Por quê? Por causa da malandragem dele. Porque a malandragem aciona e dá direito ao roubador na nossa vida, inclusive daquele que quer levar vantagem no imposto de renda. Uma vez o irmão chegou para mim e falou assim: pastor, a igreja dá recibo dos dízimos? Não. Falou: por quê? Não, porque aí a gente podia abater no imposto de renda, né? Aí eu falei assim: meu irmão, mas se você for abater no imposto de renda, quem foi que dizimou? Foi você ou foi o governo? Quem foi que dizimou, gente? É o governo. Se eu abato o dízimo do imposto de renda, quem é que dizimou, gente? Foi o governo, porque foi ele que pagou. Você consegue entender a cabeça? Pastor, em tudo tem questão que ele quer levar vantagem. Em tudo. Ele vem com a mesma malandragem que o velho homem tinha, a mesma malandragem. Isso não tem nada a ver, pastor também é radical demais. Não, não sou radical, é o que a Bíblia diz. Aquilo que você fazia não cabe mais na cultura do novo homem. Olha, você está aqui, o velho homem, ele te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses declara isso, lá no capítulo 1 de Colossenses você vai ler isso.
Agora, aonde você vai, o reino de Deus vai com você. O reino de Deus é governado em santidade, em integridade, em transparência, em legitimidade, em honestidade. Esse é o reino de Deus. A gente não pode achar que pequenas coisas vai nos trazer grandes vantagens. Salomão escreve no seu livro sobre as raposinhas. Elas é que destroem, porque você faz a cerca para proteger a plantação da vinha, mas você não consegue vedar, e as raposinhas grandes não passam, mas as pequenas passam, e as pequenas é que vão corroendo e que acabam com toda a plantação. A gente às vezes não percebe, mas pequenas raposinhas entram na nossa vida, coisas pequenas, e vão nos corroendo, vão tirando, vão roubando, como uma traça. Quando você vê, sua roupa no armário já foi embora. Por quê, pastor? Porque a gente deixa passar pequenas coisas que na nossa concepção podem ser insignificantes, mas para o mundo espiritual e para o diabo não é. E isso é potencializado contra a nossa vida. O homem de Deus, a mulher de Deus, a igreja do Senhor, ele está em construção para melhorar a cada dia e fechar portas que foram abertas pelo velho homem. Mas essa nova criatura, que se refaz para o pleno conhecimento de Deus, ela não precisa mais disso. Ela não necessita mais disso. Nós somos uma igreja e nós estamos nessa construção. Nós precisamos permitir ao Espírito de Deus, amados, que faça isso na nossa vida, que nos conceda isso. A gente precisa compreender isso e nos esforçar para abandonar velhos hábitos e velhos costumes. Certa feita eu estava conversando com um missionário indiano, e ele estava falando, nós estávamos conversando sobre cultura da Índia. E eu falei para ele assim, na Índia tem umas culturas, né, que elas são terríveis. Aí ele falou assim, meu pastor, aquilo não é cultura. Eu falei assim, não, ele falou assim, não, vou te dar um exemplo. Por exemplo, o carnaval no Brasil virou uma cultura, não virou? Virou. Então, mas o carnaval nunca foi cultura. O carnaval é um péssimo hábito que o brasileiro aculturou, transformou numa cultura, mas isso não é cultura. Cultura é aquilo que uma nação desenvolve desde o seu nascimento, aquilo é cultura. Mas você pegar um péssimo costume e transformar em cultura, por exemplo, pastor, é cultura o brasileiro ser malandro? Não, isso é um péssimo costume. É cultura o brasileiro ter mau caráter? Não, isso não é cultura. A gente confunde cultura com falta de caráter e com mau costume. Às vezes dentro da nossa casa a gente tem algo que virou uma cultura, mas não é cultura, é um péssimo costume. E ele diz, abandone esses velhos hábitos, esses velhos costumes, porque você não precisa disso. O novo homem, ele não necessita disso. Nós precisamos aprender a cultura do céu, implantar na nossa vida, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, a cultura de Deus. E a cultura de Deus é diferente. Ainda que eu pague por querer impor isso, ainda que eu sofra consequências por isso, mas é essa cultura que eu tenho que ter, é essa postura que eu tenho que ter com as pessoas, é isso que vai mostrar para elas que de fato eu sou uma pessoa diferente e eu fui transformada. Pastor, o cara era assassino e entregou a vida para Jesus. Nossa, que tremendo, que mudança maravilhosa, não é, pastor? É verdade. Mas o cristão que era mentiroso continua mentindo. Aí você fala assim, não, mas pastor, isso é de só menos, perto do que o cara fazia, é pecado. E o salário do pecado é o quê? O cara que cometeu o pecado do adultério, o cara que cometeu o pecado da mentira, eles sofrem a mesma punição. Qual que é a punição? Morte. O salário do pecado é a morte. A gente precisa entender isso. Nós temos que crescer e evoluir e melhorar para tirar hábitos
que vão roubando. Certa feita eu estava vendo um vídeo na internet, um vídeo de um engenheiro, que ele estava analisando uma comporta. Estava analisando uma comporta, ela retinha, uma barragem, ela retinha água. E ele estava dando uma explicação muito interessante, porque ele começou a caminhar e olhar as fissuras que tinham na barragem. Aí ele começava a olhar, e ele ia com o aparelho, ele olhava aquela fissura, ele dava aquelas explicações técnicas, né? Então ele analisou isso durante um tempo. Tinha uma fissura, e daqui a pouco ele voltava lá no outro mês, já tinha naquela fissura, já tinha uma umidade, daqui a pouco começava a ter uma infiltração, já começava a sair água. Ele falou assim: isso aqui vai levar muito tempo, mas vai estourar. Uma hora ela estoura. Qualquer um abalo sísmico que dê, algum problema que dá, vai enfraquecendo, a rachadura vai dilatando e vai estourar. Por isso que muitas barragens estouram. Ela não estoura simplesmente por estourar, ela está dando avisos. Pequenas coisinhas que a gente acha que não tem nada a ver. Eu vou dar um exemplo para você, muito legal. Você quer ver? Você vai concordar comigo. Pega o seu cartão de crédito, 15 aqui, 10 ali, 5 lá, 20 lá. No final do mês você olha aquela fatura miserável, banco. Tem nada a ver com banco. Teve a ver com 5, 10, 15, 20. Quem faz isso? Eu. Quem mais faz isso? Ninguém? Só eu. Então ora por mim, por favor. Mas isso é uma verdade ou não é? Ninguém vai lá, hoje eu vou fazer uma compra aqui de 10 mil reais, não, de 2 mil reais, de 1.000 reais, não, vou fazer uma compra de 500 reais, não, 500 reais não dá, eu não aguento, não vou fazer não, não dá para fazer não. Aí quando chega no final do mês, você vê lá a fatura, 1.500 reais, 2 mil reais. É um lanchinho aqui, um lanche lá, um cinema ali, um negocinho aqui, um negocinho aqui, um negocinho aqui, né? É uma lata de óleo aqui, um negócio lá. Meu Deus, olha só! E eu achei que esse mês eu ia economizar. Não, mas você economizou, você gastou fracionado. Pequenas coisas, eles vão roubando, eles vão minando as nossas vidas. E a gente não percebe, isso impede a gente de crescer. Então nós vamos deixar velhos hábitos, olhar, ter um olhar analítico para essas coisas, não é? E falar assim: o que eu posso tirar da minha vida que certamente vai me fazer bem? Uma igreja que cresce, todos se esforçam para não entristecer o Espírito de Deus. Não entristecer o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quem aqui é filho de Deus? Amém? Então quando você confessou e professou Jesus como Senhor e Salvador, você foi selado, você foi marcado com o Espírito Santo, amém? Mas esse selo é uma pessoa. Pastor, como assim? O Espírito Santo é um espírito pessoal que se relaciona conosco dentro da nossa pessoalidade. Ele é um espírito pessoal, santo, puro, íntegro, que está ali para me convencer do pecado, da justiça e do juízo, que está ali para me convencer das coisas que eu preciso ser convencido, que está ali para me ensinar a verdade que me liberta, e conhecereis a verdade me libertará, que está ali para me ensinar a adorar e a celebrar a Deus, a compreender as grandezas de Deus, a entender a revelação de Deus. O Espírito Santo está ali dentro de mim para me revelar a minha própria condição, sondar o meu interior e ver o que está errado em mim, o que precisa ser moldado em mim, o que precisa ser tirado e arrancado, porque Ele mostra e eu tiro, Ele mostra e eu tiro, Ele revela e eu tiro, seja confessando o meu pecado, seja mudando os meus hábitos, mas é o Espírito de Deus quem faz isso, o Espírito que habita em mim, porque agora eu sou templo do Espírito Santo. O papel dele é conduzir a minha vida como noiva de Cristo, como corpo de Cristo, para uma vida de santidade, me preparando para eu viver a vontade de Deus, cumprir o propósito de Deus, e essa obra que Cristo começou na minha vida, Ele, o Espírito, é quem executa essa obra e vai encerrar até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Ele fala comigo,
Ele ministra o meu espírito, Ele quebranta o meu espírito. Ele diz: Gerson, não vá por aqui, vá por ali. Gerson, não faça isso. Gerson, agora é a hora de você. Ele dirige a minha. Ele fala: não tome essa decisão, tome essa decisão. Pastor, o Espírito Santo faz isso. Fazia com Paulo, fazia com Jesus, e Ele faz comigo e com você. Mas cara, quem é que se relaciona com uma pessoa que todas as vezes que você vai conversar com ela, ela pofte? Você vai conversar com ela pofte. Você vai conversar com ela pofte. Você não quer mais falar: não, eu não gosto de conversar com ela. Por quê? Porque essa pessoa me faz mal. Essa pessoa me entristece. Eu vou conversar com ela, é só bordoada, só bordoada, só bordoada. E o Espírito Santo é a mesma coisa. Por isso Paulo diz: não entristeça o Espírito com o qual você foi selado, você foi marcado. E ele, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele diz: não apague, não extingue, não faça isso, não destrua, não arranque o Espírito de Deus de dentro de você. Porque quando Jesus voltar, Ele não vai procurar os seus olhos verdes, Ele vai procurar o selo. E o selo é o Espírito de Deus em você. O selo é o Espírito habitando em você. O selo não é nem os dons, é o Espírito, o Senhor dos dons habitando em você. É Ele que te conduz a toda a verdade, é Ele que te ensina. O Espírito de Deus é tão importante que o nosso Senhor Jesus Cristo, o homem Jesus, quando Ele foi batizado, a Bíblia nos diz que em forma de pomba, uma nuvem em forma de pomba veio e pousou sobre Ele, e Ele foi cheio do Espírito Santo. Jesus, o homem, precisou ser transbordante do Espírito de Deus. Por isso ele falava: as coisas que falo e faço, não as falo e faço por mim, mas o Pai que está em mim é quem fala e faz através de mim. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E nos momentos bons, o Espírito estava com ele. Nos momentos ruins, o Espírito estava com ele. O Espírito conduzia ele, como conduziu Paulo, como conduziu Pedro, como conduziu todos os homens e mulheres de Deus que viveram na plenitude do Espírito. O Espírito Santo não é aquele que traz avivamento, que faz você falar em língua, rodopiar, pular, cantar, gritar, brilhar, fazer tudo isso. Ele faz, mas é aquele que no dia a dia te ensina, ministra na sua vida. É aquele que te molda, que te corrige, que mostra a direção, que aplana os seus caminhos, que tira o caminho torto da sua vida. É Ele quem molda você. Ele está te preparando, Ele está te moldando para o dia em que você for encontrar com o Senhor. Por isso eu não posso entristecer esse amigo. Eu não posso entristecer esse Deus que habita em mim. Amados, presta atenção no que eu vou falar. Isso é algo tão tremendo, tão poderoso. Deus, Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Isaías diz que o mundo cabe na palma da mão dEle. Ele chama as estrelas pelo nome, todas elas obedecem Ele. Ele firma a terra, firma o fundamento, Ele faz todas as coisas. Quando você pega Gênesis capítulo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das... Esse Espírito que pairava por sobre a face das águas. Preste atenção quando você olhar para aquele texto. Esse Espírito que pairava por sobre a face das águas, agora Ele mora em você. Ele habita em você. Você consegue entender o que é isso? A nossa mente não alcança. É louco isso. É loucura, não dá para... Peraí, pastor, o senhor está querendo dizer que o Espírito de Deus, que cria e que sustenta todas as coisas, Ele habita em mim? Não, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Ele é o selo, Ele é a marca de Deus em você. Porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A glória da segunda casa, que sou eu e você, tem que ser maior do que a primeira. A primeira era o templo de Salomão. O segundo não foi o templo que Esdras construiu, não. A glória da segunda casa é a glória da casa que Deus construiu, que o próprio Jesus construiu. Por isso Ele diz: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
No Antigo Testamento, o Espírito de Deus vinha sobre reis, profetas, juízes e sacerdotes. Agora não. Agora Ele habita sobre a igreja, rico, pobre, grande, pequeno, alto, baixo, gordo, magro. Entregou a vida para Jesus, foi salvo, já nascido de novo, o Espírito vem e habita. Isso é meu. É por isso que Pedro diz que nós somos propriedade particular. Sabe quando você passa numa fazenda, assim, você anda naquelas fazendas, no sítio, no interior você vê a fazenda, não entre cão bravo. Quando o diabo olha para mim e para você, assim, ele olha, tem um negócio escrito assim no nosso peito: não entre, aí mora o Espírito Santo. Não dá para você entrar. Querido, isso não é nada, isso é muita coisa, isso não é pouco não. Isso é motivo de você andar muito alegre, muito feliz, muito contente, pulando e jubilando de alegria, porque Deus te ama dessa forma. E por último, mas não menos importante, Atos 4, 22 e 24. Todos se vestem da nova criatura criado para Deus. Olha o que diz: quanto à antiga maneira de viver, dispam-se. 4, 22. Pois o homem que foi... Não, Efésios 4, 22. Efésios... Isto, obrigado. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem. Olha que coisa linda. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se. Se dispam do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Algumas traduções, desejos mentirosos. Para que vocês sejam renovados no modo de pensar e se vistam do novo homem, criado para ser semelhante, não igual, semelhante a Deus em justiça e santidade proveniente da verdade. Esse é o novo homem que se refaz para o pleno conhecimento de Deus. Todos os dias nós temos que ter esse foco, né? Nos vestir da nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, agora eu tenho que buscar e experimentar o que a nova criatura pode viver e pode receber da parte de Deus. Por isso, amado, o Espírito Santo começou uma grande obra na vida de cada cristão, filho de Deus. E você precisa entender que você é essa pessoa. Você que professa Jesus Cristo. Portanto, você não precisa do velho homem. Deus não precisa do velho homem. A igreja não precisa do velho homem. Ninguém precisa do velho homem. Sua mulher não precisa do velho homem. Seus filhos não precisam do velho homem. Sua esposa não precisa do velho homem. Sua família não precisa do velho homem, da velha mulher. Nós podemos ser novos em Cristo Jesus, porque nós somos. É esse novo homem, essa nova mulher que são novos pais. É esses novos filhos que são novos filhos para o seu pai. É o coração dos pais se convertendo ao coração dos filhos. É o coração dos filhos se convertendo ao coração dos pais. É essa nova criatura, é essa família vivendo no vínculo da paz, sendo igreja, se preparando para o encontrar com o Senhor nos ares, não abandonando o seu primeiro amor, que é Jesus, deixando o velho homem para viver a nova vida com Cristo, essa nova criatura. Essa é a proposta que Paulo traz para a igreja de Éfeso. Mas não é só para a igreja de Éfeso, é para mim e para você. Nós somos assentados com Deus nas regiões celestiais? Sim. Ele nos elevou a essa altura? Sim. Mas para quê? Para nós refletirmos a glória de Deus aqui. Portanto, você precisa entender que você convive numa igreja que ela é relacional. Nós precisamos conhecer uns aos outros. Eu não falo de gravar o nome de todo mundo, porque a gente não consegue, e eu nem tento. Mas sempre estar perto com o irmão, receber com um sorriso, falar se está tudo bem, conversar com ele, com ela, sem malícia, sem maldade, sabe, viver, conversar, e aí está tudo bem. Às vezes a pessoa não está bem. Eu lembro que uma vez nós estávamos aqui na igreja, eu encontrei com um irmão aqui dentro. Eu falei: oi, meu querido, tudo bem com você? Ele olhou para mim, eu peguei e falei: eu quero te dar um abraço. E eu dei um abraço nele.
Esse homem chorou e ele falou assim: pastor, eu não quero falar nada, eu só precisava desse abraço. Sabe por quê? Porque abraço é terapêutico, é curador. Um sorriso é terapêutico, é curador. Dizer: olha, Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, é terapêutico, é curador. E a gente transmite para as pessoas a graça de Deus, a bondade de Deus. Você vive num ambiente de cura, num ambiente de milagre, num ambiente feliz. Sabe, não é só um ambiente onde a gente se encontra uma vez por semana para cantar, para celebrar, não. Mas é para a gente nós sermos preenchidos do poder de Deus, amém? Amém ou não amém? Quem recebe essa palavra? Coloque-se de pé, por favor.